Olá, amigos do Jornal Taperá. Hoje, dia 24 de dezembro, estamos na véspera do Natal e trazemos aqui uma entrevista que gravamos com o prefeito Geraldo Garcia para fazermos um balanço do final de ano. Do ano de 2018, fazer um balanço aí da sua primeira metade do seu terceiro governo à frente da Prefeitura de Salto. Geraldo Garcia, a gente agradece a gentileza de receber nós da equipe do Jornal Taperá. Gostaríamos que o senhor nos dissesse o seguinte: que balanço que você faz de 2018? O que faltou fazer? Nelson, antes de mais nada, agradecer. Já é uma tradição, né? Fui 8 anos, depois do ano passado, e agora é uma tradição essa entrevista. Agradeço muito essa oportunidade. O Taperá atinge, além dos leitores, todo o pessoal da internet. Então, muito obrigado. É uma oportunidade muito especial de estar se comunicando com a população. Que faltou fazer, né? Sempre é o grande momento que eu faço nesses momentos do ano, em toda essa ocasião que fui prefeito, é a grande questão. E a saúde vem sempre como a grande angústia, né, Nelson? Tem algumas coisas que são mantra para mim, não é? Eu gostaria muito que tivesse a saúde para todos, a rapidez necessária para o atendimento à população. E mesmo sabendo que nós temos uma instituição, que é o São Camilo, que faz um trabalho de primeira, mesmo sabendo que nós temos um AME que trabalha casado com o São Camilo e, portanto, também dá uma prioridade toda especial para a cidade de Salto, e uma rede, né, muito forte de clínicas em toda a cidade, sempre fica aquela questão: puxa vida, o que nós poderíamos melhorar e ampliar no atendimento. Mas o sentimento é positivo, apesar de tudo, fica o saldo positivo das coisas. Mas, então, a ideia da saúde, a água, que eu gostaria que a gente tivesse alguns encaminhamentos mais céleres, né? Se a gente quer o desenvolvimento da cidade, a água é muito expressiva, é muito forte, não é? É questão, inclusive, de saúde pública também. Mas o saldo é muito positivo. Se você pegar, então, o final do ano passado, final deste ano, estou muito feliz, as contas equilibradas. Pode perguntar para qualquer fornecedor da prefeitura, eles estão recebendo religiosamente em dia, os funcionários públicos idem. Então eu vejo muito mais um balanço positivo do que o contrário. Mas é evidente, sempre falta, e é o que nós vamos perseguir no próximo ano, e assim é a vida no poder público. Que nota o senhor dá para o seu ano de 2018? É sempre aquela pergunta que é difícil. Quem dá nota é sempre as pessoas, né, Nelson? A gente olha o trabalho da gente. Eu sou muito rigoroso comigo mesmo. Eu gostaria de deixar para o último ano a nota final, não é? Ainda estamos no processo, ainda estamos numa caminhada. Então eu deixo para quem está avaliando, está assistindo, e para vocês que têm esse papel nas linhas editoriais de fazer isto. O que eu sinto é assim: eu estou tentando ser um aluno aplicado e fazer o meu melhor, uma dedicação extrema do meu tempo. E quando eu estou falando da minha parte, eu estou falando de todos os secretários municipais, das secretárias, da autarquia, do SAI, e posso dizer em nome dos funcionários públicos que são guerreiros e fazendo melhor. A prefeitura é a maior empregadora da cidade, né, Nelson? São mais de 3.000 funcionários que nós temos. Então eu acho que a avaliação final fica para o último ano, mas sinto assim, muita vontade de acertar e muita vontade de deixar uma cidade muito melhor do que aquela que nós apanhamos no início do ano passado. Maravilha. O senhor falou da questão de contas. Como é que está a questão do orçamento esse ano? Vai conseguir virar o ano 0-0 ou ainda vai virar o ano com alguns problemas? Não, graças a Deus nós estamos com as contas equilibradas. Como eu falei, pagamos em dia. Uma disputa interessante, viu, Nelson? Nós vamos começar, inclusive, a transmitir. Tivemos alguns testes de licitações transmitido ao vivo. Mas isso vai ser uma constante cada vez mais. Eu acho que nós vamos ser uma das... pelas informações que eu tenho, nenhuma cidade faz isso, de transmitir ao vivo as licitações de uma forma muito transparente. E vocês vão começar a ver
quanto que qualquer compra, qualquer serviço que a Prefeitura lança em editais para o Brasil inteiro, porque agora fica sabendo no Estado e no Brasil todo, né? E é interessante o volume de fornecedores que querem vender para a Prefeitura de Salto, porque tem certeza que vão receber religiosamente em dia. Muito equilibrado e muito agradecido à Câmara também. Eu quero fazer esse registro. O presidente Luiz Carlos teve um mérito, viu, Nelson, ele poderia ter passado o saldo da Câmara só no final do ano, mas a Câmara sempre antecipou esses recursos, então a Câmara também colaborou nesta recuperação financeira dos recursos públicos. Maravilha. Prefeito, Praça 15, a reforma ficou muito bonita, a prova de que deu certo, por exemplo, eu fui neste final de semana lá na praça, milhares de pessoas se divertindo, curtindo as apresentações. Mas há muita gente que questiona onde que foram mais de R$1 milhão naquelas obras. A pergunta que o jornal gostaria de saber de você é o seguinte: faltou explicar melhor tudo que foi feito lá, principalmente para diminuir dúvidas referente à sua, particularmente eu acho maldade dizer isso a seu respeito, mas quanto ao seu caráter, à sua honra, de que foi muito dinheiro para pouca obra? Nelson, honra, essa é a palavra mais sagrada que existe. Eu aprendi com meu pai, o Ramon, e a dona Iraídes, que eram pessoas muito humildes e simples, né? Mas eu aprendi palavras como dignidade, como honradez, e eu tenho procurado fazer isso em cada caminhada, não só em toda a minha vida. A prefeitura e a caminhada na vida pública é só mais uma continuidade de tudo o que a gente é. Toda a obra pública, primeiro e principalmente em se tratando especificamente da Praça 15, eram recursos federais e estaduais. Nelson, a fiscalização desses órgãos por parte do Estado é um departamento chamado DAD, Departamento de Apoio e Desenvolvimento das Instâncias. Quando a gente pretende fazer uma obra turística, o que os fiscais, antes mesmo da licitação, pedem de documentos, pedem de informações, fazem uma averiguação intensa de tudo. É brincadeira, é muito rigoroso o processo para ter o processo aprovado para licitar. E a mesma coisa com relação ao governo federal. E aí havia tanto recurso federal, aliás, recurso estadual da instância turística, como federal. E a Caixa Econômica Federal, se o dado é rigoroso, a Caixa Econômica Federal é muito mais, porque ela pede, antes da licitação ficar pronta, ela pede para analisar todo o procedimento. Então nós temos toda uma fiscalização antes mesmo de ser aprovado o processo licitatório. Quando a empresa ganha o processo licitatório, nós temos que passar toda a documentação para estes órgãos avaliarem se está de acordo. E ao longo da execução da obra, os fiscais acompanham tudo aquilo que eles eles analisaram antes para ver se está de acordo. Todos esses valores, portanto, que foram empregados na Praça 15 de Novembro, foram exaustivamente analisados, tanto pelo Estado como pela Federação. Se não bastasse isso, o Tribunal de Contas, que é o órgão que regula todas as prefeituras, ele vinha uma vez por ano só na prefeitura. Era mais ou menos por agosto. O Tribunal de Contas agora tem as informações por um sistema chamado Aldesp. Praticamente todos os dias eles sabem o que está acontecendo na prefeitura de Salto, de todas as prefeituras do estado de São Paulo. Aí o que eles fazem? Eles sorteiam algumas obras para fazer algumas fiscalizações. E a Praça 15 foi sorteada. Então nós tivemos a fiscalização simultânea, além dos órgãos estadual e federal, também dos órgãos relacionados à fiscalização do Tribunal de Contas. O que acontece, Nelson, é assim, não se viu aquilo que está por baixo da terra. As estruturas, principalmente da fonte das águas dançantes, que é o caro, vamos dizer, da história, está tudo enterrado. São questões digitais que estão debaixo da terra. E isto tudo faz parte das explicações que nós demos e estamos dando para os vereadores e para todos esses órgãos. O que eu vejo, portanto, é lançar ao vento dúvidas sem um real conhecimento de como as coisas funcionam
nos bastidores do poder público. Se tem alguém rigoroso, portanto, porque o maior punido em qualquer deslize é o prefeito, é o CPF do prefeito. Então, eu tenho um rigor muito grande, graças a Deus, a secretária Anitta, que controla a questão dos convênios, é muito rigorosa também. Inclusive, tivemos oportunidade de esclarecer para o editor do Jornal Taperá, pessoalmente, essas questões. Agora, eu percebo muita maldade e lança-se as questões sem essa preocupação de estar sendo honesto ou buscando entender primeiro como funcionam as coisas. Estou muito tranquilo, viu? Não só com relação a esta obra, que foi, vamos dizer assim, foi a mais falada, talvez por ter sido uma praça. E importante também dizer aquilo que a gente sempre colocou, que não há... os recursos públicos da cidade foram mínimos. A maioria foram talvez as limpezas, as ações que a gente fez com os funcionários da prefeitura, mas que foram recursos, sejam federais, sejam estaduais, que inclusive nós deixamos de perder, porque nós corríamos um sério risco de perder esses recursos que foram deixados aí para a administração passada e, graças a Deus, deu tempo para aproveitar. O que é bacana é ver o resultado final. Não é só você e sua família, seus filhos, toda a cidade, acho que deu para sentir isso aí. E muito feliz de ter resgatado a Praça 15 e agora o importante, né, vai ser a manutenção. Nós vamos ter que contratar uma empresa para fazer a manutenção periódica exatamente desses equipamentos que não podem, não é, de novo sofrer, pode até sofrer com o tempo, mas eles têm que ter uma manutenção constante. Isto vale para a fonte da Praça 15, para a fonte lá da Praça do Capitão Tavares, que é bem pequenina, mas está lá no Monumento do Fundador, da fonte que existe lá na Praça Jardim da Luz, da Praça La Molha. Na Praça La Molha tem dois, uma pertinho lá onde vai ser o centro de atendimento ao turista e outro onde acontece lá a feira de artesanato. A manutenção, a zeladoria tem que ser uma palavra de ordem, onde existem bombas, onde existem esses equipamentos que não podem mais perecer. E o que foi feito também nos bastidores, para não acontecer que da vez passada, teve muita umidade que corroeu lá os equipamentos. Estou muito tranquilo, então. Aquele que conhece a mim pode ter certeza que pode continuar tendo a certeza que eu sou o maior, eu tenho a maior preocupação em manter aquilo que é a minha dignidade, a minha honra. Prefeito, no seu segundo governo, o apelido de Geraldo Pracinha soava engraçado, soava carinhoso e expunha a sua preferência por áreas de lazer. Mas a gente percebe que as áreas de lazer hoje na cidade, elas carecem de duas coisas: do povo usar corretamente, principalmente, e de uma manutenção mais constante. Hoje esse termo Geraldo Pracinha incomoda? Esse apelido, resgatando um pouquinho a história, eu devo ao João Bispo. João Bispo foi um vereador contundente, meu amigo querido, mas ele tentou colocar essa e pegou, não é? Porque realmente nos primeiros 8 anos que eu tive a oportunidade de estar aqui, havia muitas áreas verdes que foram deixadas pelos loteadores e que precisavam ser ocupadas. Áreas pequenas e áreas grandes. Lá no Celane, por exemplo, no Jardim da Luz, era um grande barranco que se debruçava sobre a Avenida Getúlio Vargas. Então, a ideia de ocupar essas áreas que o loteador deixava com iluminação, com equipamentos de ginástica, equipamentos de brinquedo para as crianças e muita planta e caminhos, bancos, enfim, foi uma marca que a gente quis dar. Eu gostaria de ter a oportunidade, nesta volta, de fazer mais. Por enquanto, a gente conseguiu fazer lá no Santa Cruz, né? Nós tivemos lá também do São Pedro e São Paulo, já está completando um ano agora. O São Gabriel recebeu uma bela área de lazer e eu estou retomando uma lá do Jardim Marília 2. Temos uma programação para este próximo ano, porque as áreas de lazer são importantes para evitar doença, por incrível que pareça, né? Você tendo o momento de encontro com a família, as crianças brincando e tal, você está falando de saúde, você está falando de convivência.
Então não me incomoda, não. O que dá a entender que eu só estou fazendo isso. E essa que é a maldade da história. Não é. Certamente eu gostaria de ter os recursos e fazer muito mais, né? Mas o fato é que há uma programação para que a gente possa, nesse ano de 19 e no ano de 2020, ainda há realmente loteamentos aqui que precisam de áreas de lazer, porque não foi deixado. Foi deixado, aliás, não foi feito. Por exemplo, Santa Marta, é clássico, perto da creche do Santa Marta, tem uma área enorme. A Vila Flora, que é bem mais antigo, também nunca foi feito nada naquela área. Enfim, há toda uma programação que a gente vai colocar nestes próximos 24 meses para resgatar estas áreas de lazer. E você tem razão no que se refere à palavra anterior, chamado zeladoria. Isto eu vou cobrar muito, nós temos que ter um grupo constante não adianta só fazer, é necessário manter, né? Então, quando vocês tiram uma foto ou outra de um equipamento, de um balanço todo quebradinho, não era para estar assim, né? Então, por exemplo, a Praça 15 que nós entregamos, uma coisa que não foi observada, mas que está lá, todos os equipamentos, os brinquedos, na lateral da Escola Estadual Cláudio Ribeiro, está lá, todos os equipamentos devidamente restaurados. Isso eu quero em quase 40 áreas de lazer. A zeladoria numa constante. Vamos voltar a dividir a cidade por região, como da vez passada. E em regimes de mutirão, logo no início do ano, nós vamos anunciar como nós vamos fazer estas limpezas, essas diligências em áreas públicas, e também as praças vão estar contempladas nisso. Maravilha. Prefeito, você tem tido uma postura diferente, bastante elogiada pelos servidores, pelo Sindicato dos Servidores, de diálogo, de negociação constante, a ponto de você e seus secretários terem ido lá no sindicato assinar um novo acordo coletivo. Pergunta, o que faltou fazer para os servidores públicos municipais, já que eles são a cara do seu governo? É verdade. Eu devo muito como falei, aos 3.000 funcionários públicos que, com o seu trabalho, com a sua dedicação, tocam o dia a dia. Eu vou, os funcionários, aqueles que têm voto, né, vão, mas os funcionários públicos ficam. Você tem toda a razão, está havendo desde o ano passado para agora, um nível de entendimento, lógico, com papéis diferentes, distintos, mas o Fernando, que é o secretário da administração, junto com o Manuel de Nóbrega, que é o chefe de gabinete, tem mantido uma relação, seja com a dona Rosângela, que é a presidente do sindicato, seja com os demais diretores, o advogado, o doutor Amori, de alto nível. E é nesse sentido que nós podemos, por exemplo, estar vendo a cesta de Natal, foi uma conquista tão bonita, tão recheada de bons produtos, né? Mas não é só isso. Está havendo um diálogo bastante dentro do limite possível de aumento. O que eu sinto, eu gostaria de ter avançado, mas eu acredito que vai ser uma constante nesse 19, nessa questão do estatuto, né, Nelson? Que não depende só da nossa parte. É necessário ter um diálogo e um aprofundamento, mesmo porque o Ministério Público vai exigir isso, tanto por parte aqui do Executivo quanto do próprio sindicato. Sempre tendo os vereadores como os grandes medianeiros dessa questão, afinal é uma lei que eles vão aprovar. Espero que a gente possa avançar nisto, seja na questão do estatuto, seja a questão do regime, né? Que são coisas que não vai dar para escapar. A secretária Janaína Bassetti se desligou do seu governo? Janaína é procuradora municipal, uma excelente procuradora municipal. Ela, há alguns meses atrás, me procura, algumas questões relacionadas à saúde, que ela está, e ela falou, olha, Geraldo, eu continuo, evidente, mas eu gostaria de estar assumindo a procuradoria e ajudando da melhor forma, mas ela pediu realmente esse tempo. Janaína é uma gigante, fez um trabalho e faz um trabalho, ela é muito inteligente, o que ela implantou, com a experiência que ela tem, ela foi secretária dos negócios jurídicos, né? Além de procuradora, então ela levou para finanças, levou para a Fazenda toda esta visão muito forte da experiência que ela tem relacionada à tributação. Mas pediu sim esse afastamento da função que ela exerce atualmente e volta a insistir por desejo próprio, mas vai estar tendo um papel, porque ela é concursada, né? Então ela vai ter um papel
muito importante nesses 2 próximos anos da administração. Eu volto a insistir, uma pessoa muito importante na administração pública da nossa cidade. Quem vai ser o novo secretário da Fazenda e o senhor tem plano de mexer no seu quadro aí para a segunda metade do seu atual governo? Essa questão, então, da doutora Janaína Bassetti fez com que uma movimentação interna acontecesse. O Fernando Camargo, que é o atual secretário da administração e que tem uma experiência muito grande também na questão financeira, vai assumir a partir de janeiro essa missão, essa função. E eu estou chamando uma profissional que tem muita experiência em licitação. Nós tínhamos alguns bons currículos que nós analisamos, mas é Monique, o nome é Monique Vidal. E ela está assumindo, então, a partir de janeiro, essa missão que era do Fernando. Eu espero, exatamente porque nós temos uma necessidade, há muito procedimento licitatório, a necessidade de aperfeiçoar, a necessidade, diante de tanta fiscalização, ter esse olhar cada vez mais crítico. E se tem, aliás, uma área que eu estou muito tranquilo nisso. Eu quero ressaltar, por exemplo, o papel de 2 servidoras públicas, né? Seja a Zuleide, seja a Denise, que são as pregoeiras. Nosso trabalho que essas profissionais servidoras públicas desenvolvem é que me dão também a tranquilidade da pergunta que você me faz da Praça 15, que começa aí da transparência, da forma firme com que elas conduzem o processo licitatório. Então, acredito que a Monique, que já vem de outras experiências em outras localidades de administração pública, nessa questão de licitações, junto com a experiência destas profissionais da casa, vão aperfeiçoar bastante. A questão da saúde, prefeito, você falou que a saúde foi uma das áreas que mais poderia ter melhorado, avançado. A população continua sofrendo com demora, com exames atrasados, falta de médicos, superlotação do pronto-socorro. Por que a gente nunca fecha a conta na área da saúde? E como é que está o monitoramento do seu governo referente à população de Itu? Continua vindo cada vez mais gente para cá? Eu acredito que agora o prefeito Gazola deve concluir algumas obras que vai amenizar muito essa questão. E como o SUS é universal, nós não recebemos só de Itu, devemos receber de muitos lugares, né? É que Itu está mais próximo. O fato, Nelson, assim, na semana passada, uma senhora pegou assim nas minhas mãos, lá no São Judas, e aí a senhorinha pegou e, prefeito, se podia implantar, eu vou todo dia fazer diálise em Itu, você precisava implantar a diálise aqui em Salto, prefeito. E uma senhora que tem também tratamento cardíaco também, e aproveitando, você também podia trazer um serviço que eu vou, de vez em quando, desenvolver em São Paulo. O problema da saúde é este: a tecnologia desenvolve cada vez mais métodos que as pessoas querem muito próximo daqui. Nosso hospital tem uma vocação que é o básico, é a saúde básica, não é? E é esta saúde básica que nós temos que corresponder. Eu falei que é o sentimento que a gente queria melhorar cada vez mais. Mas volto a insistir, eu tenho que ressaltar que esses funcionários públicos todos que fazem com uma dedicação muito grande, médicos, enfermeiras, os atendentes, os auxiliares, seja das clínicas, o próprio pessoal que trabalha no Hospital São Camilo, faz com um grande empenho. Porque o grande problema também está no atendimento, né, Nelson? O bom atendimento ajuda também no processo de cura. Sim. Uma boa consulta, um bom acolhimento. Isso nós estamos aprimorando muito. É um pedido que o Dr. Flávio Vitali, junto com a Cláudia Pastorelli, que é a chefe de gabinete, faz a todas as enfermeiras, né? A Águeda, que é a responsável pelas unidades básicas de saúde, tem conversado muito. O acolhimento, o respeito ao paciente é muito importante no processo de cura. É um processo, Nelson. Eu espero avançar muito ao longo do ano de 2019 e aperfeiçoando, principalmente com aquela mantra de evitar doença. Sim. Depois que ela se instala, aí a coisa é complicada. Ainda na questão da saúde, o Consórcio Intermunicipal de Saúde foi uma bola chutada fora do gol, afinal
era uma grande expectativa e no fim acabou não acontecendo? Pois é, Nelson, acho que não sei se foi uma bola fora, mas o fato é assim, tanto eu como o Dr. Cássio, como o prefeito de Itu, Guilherme, quando ganhamos a eleição no ano de 2016, nós nos reunimos com todo esse entusiasmo, porque o consórcio sempre demonstrou que é um bom mecanismo, seja na questão da água, seja agora na questão do turismo com o trem. Puxa vida, por que não levar essa questão da saúde também? Só que a saúde é uma questão complexa, né? E fizemos muitas reuniões, muitas. Tivemos a chancela dos vereadores. O problema é que implementar essa questão regional, diferentes formas, né? Talvez não foi neste momento histórico. O consórcio existe, o estatuto está aí, a modelagem está pronta. O detalhe é a implementação, porque cada um está tão atarefado nas suas questões locais que realmente nesse momento histórico, neste ano de 2018, não aconteceu do jeito que a gente queria. Eu acho que está aí uma ideia que, volto a insistir, quem sabe podemos ter ainda nós, esses 2 anos que faltam, mas não foi ainda em 18, porque há de se ter todo esse trabalho conjunto das 3 cidades e o ritmo de cada uma é o ritmo de cada uma. Mas eu volto a insistir, eu acredito que tanto o Dr. Cássio quanto o Guilherme, Cássio de Porto, Guilherme de Itu e eu, nós lançamos uma semente que pode dar muito certo no momento histórico certo, num futuro que vai chegar aí. Maravilha. Prefeito, mais 2 questões para a gente encerrar esse primeiro bloco. O seu relacionamento com a Câmara, a gente percebe, você sempre fala que respeita muito o Legislativo, afinal, você participou 2 mandatos como vereador. Como que o senhor avalia hoje o seu relacionamento com a Câmara? Quem é o seu líder de bancada e quem é do seu governo que faz a ponte com os vereadores? As críticas que você toma na Câmara são todas justas, na tua opinião? Faz parte, esse embate legislativo, executivo, ele é saudável, salutar, não é jogo de respostas, não. É o que eu aprendi mesmo. Eu acredito que seja com o prefeito João, que eu fui vereador com o João Conte de 97 a 2000, e depois fui presidente da Câmara em 2001 e 2002, e depois vereador em 2003 e 2004 com o prefeito Pius. Eu acredito que a Câmara ajudou muito naqueles momentos históricos, mas é lógico, o prefeito ele sempre tem alguns estranhamentos. Foi assim no passado, eu não digo agora. Agora, esta compreensão histórica que eu passei pela Casa de Leis tem que ter é maior, porque eu sei o que o vereador que está na base passa. Por exemplo, eu tenho que ter a sensibilidade e o vereador que tem lá as dificuldades de água, por exemplo. Nós temos algumas regiões da cidade que nós temos que corrigir algumas questões técnicas relacionadas à água. Por exemplo, o Macaia e o Alemão estão nessas regiões que estão lá do Santa Cruz, do Santa Ifigênia. Se eu não tiver a sensibilidade do que eles passam, eu não estaria recordando do meu momento como vereador. Eu, como vereador, eu fui vereador de 97 a 2000, num momento de muita crise de água na região noroeste. O prefeito João Conte só foi ter recursos e foi fazer a represa lá do Buru no final do seu mandato. O começo do mandato foi muito difícil. Eu morava na vila de Caraí na época e tínhamos uma pressão da população muito grande, né? E o vereador vivencia isto mais do que ninguém. Então, se eu não tiver uma compreensão histórica do que o vereador passa, eu não estou preparado para exercer o cargo. Lógico que a gente acha algumas butinadas meio que indesejáveis, né? Cada um faz política do jeito que quer. E agora a rede social propicia também algumas coisas mais afoitas, né? Mas eu aprendi que a gente tem que ter um equilíbrio emocional muito grande, aprender a separar as coisas e ver aquilo que realmente é uma crítica saudável, honesta, daquela que é o jogo de cena para fazer média, né? Quem que é a pessoa do seu governo que faz a ponte com os vereadores? O doutor Otávio foi um excelente líder do governo. Ele procurou fazer esse trabalho com maestria,
Otávio, médico, muito sensível, muito habilidoso, e ele fez esse trabalho. Agora, com a nova eleição, né, a nova mesa diretora, nós vamos ter que repensar como é que nós vamos fazer. Surge de um colegiado, né, de vereadores isso. Mas eu tenho muita gratidão pela competência com que o doutor Otávio conduziu, defendendo os nossos pontos de vista, podem não ter sido acolhidos. Mas a maioria dos projetos do Executivo foram aprovados, emendados devidamente, quando precisou-se. Mas o doutor Otávio tem a minha gratidão e também o presidente Luiz Carlos. O Luiz foi um gigante também, na sua forma. Ele sempre brinca que nós tivemos essa coincidência, né, de mandatos. Ele foi o primeiro presidente da Câmara quando eu estava começando lá em 2005, 2006. E agora voltou. E a gente sempre teve um relacionamento muito positivo. Maravilha. Prefeito, o que está sendo feito na Abadia? Toda semana no Diário Oficial da Prefeitura a gente vê um caminhão de verba sendo direcionado para lá. Quanto que já foi aplicado neste ano na Abadia e o que vai ser feito de lá? Isso tudo está no portal da transparência, Nelson. O que mais chamou atenção pelo volume, né, foi 1 milhão e pouco de reais, foi a questão da energia. Mas você tem toda a razão, é só acompanhar. Nelson, eu considero que a Abadia é um patrimônio municipal muito importante para a cidade. O ex-prefeito Juvenil tinha feito um entendimento com o Instituto Federal de Educação, onde ele seria transferido para lá, mas não tinha concluído essa ação. Quando a gente veio para cá no ano passado, nós recuperamos uma antiga ideia de, numa área reservada pela família Maluf no Central Park, de levar o Instituto Federal de Educação para o centro daquele local tão bonito, o novo centro da cidade. Não? E como nós conseguimos fazer essa operação, e mais que isso, conseguimos com o apoio do deputado Guilherme Mussi, os recursos necessários e, evidentemente, com a anuência do Instituto Federal de Educação de São Paulo e da Karina, que é a diretora aqui de Salto, como nós conseguimos resgatar aquela ideia de ter o Instituto Federal no local do Centro Histórico, nós voltamos então a discutir a Abadia como um aproveitamento pelo poder público. Você tem razão, nós já estamos fazendo alguns gastos lá, mas eram necessários 3 questões fundamentais para que a gente pense no melhor aproveitamento daquele espaço. Energia elétrica, é necessário ter a energia. A Abadia é uma grande cruz, né? Onde tinha, por isso chama Abadia, é um colégio de padres, né? A história da Abadia é muito bonita e nós temos que resgatar, inclusive, a história daquele prédio. Os padres da ordem premonstratense, que administravam o seminário lá de Pirapora, eles era um momento muito forte de crescimento de vocações religiosas, para a formação de padres, e era insuficiente o prédio lá do seminário de Pirapora, que está lá até hoje, também em desuso, né? E aí eles adquiriram, compraram aquelas terras e fizeram aquele colégio, como eu falei, em formato de cruz. E aí, com a ausência de vocações, eles venderam isso para o professor Rubens Zanganuzzi, que já tinha essa ideia histórica de fazer uma faculdade aqui em Salto. Isso no início da década de 70. O negócio parece que não aconteceu naquele momento histórico também, e ele vendeu para a prefeitura adquiriu, e até hoje busca um caminho para aquele prédio. Então, nós estamos levando energia, água, a questão da comunicação, que é necessário levar as linhas de comunicação para lá, e estamos, vamos dizer, dando uma reforma em todo o prédio, lixando, porque tem uma parte de concreto, que além dessa parte da cruz, como falei que é a parte antiga, a Faculdade Santana, que ocupou aquele espaço, construiu um prédio no fundo, que está passando por uma grande revitalização. Eu vejo um espaço multiuso da Abadia. Várias repartições públicas poderiam ser alocadas naquele espaço, e uma série de ideias nós estamos maturando. Você pode ter certeza, Nelson, que no começo do ano de 2019 nós vamos tornar público todos esses estudos, todas esses nossos desejos, essas nossas ações, mas uma coisa é certa, eu gostaria muito, nesse meu mandato, de resgatar a Abadia.
Porque resgatar a abadia será resgatar aquela Avenida Tranquilo Giannini, que tem esse nome por conta da fábrica de violões Giannini, que fica bem em frente à abadia, porque o que acontece? Aonde o poder público vai, com algumas repartições, há uma indução do crescimento da cidade naquele local. E a cidade precisa estar direcionada naquele cantinho da cidade, com avenidas, com malhas viárias. Então, o secretário de Planejamento, Sérgio Baldi, estará apresentando para os vereadores no início do ano todo o plano diretor da cidade. E eu estou querendo, nesse momento, discutir a questão abadia, porque ela faz parte, Nelson, mais do que o que vai ser na abadia. É o que a gente quer da cidade para crescer naquela região da cidade. Então, eu estou bastante otimista com os estudos que estão me chegando. Assim que fecharmos esses estudos, volto a insistir, você, nas coletivas, o Nelson é um grilinho falante no sentido de o que tem lá, porque realmente ele tem visto, e hoje é tudo muito transparente. Hoje tudo está lá, não tem como esconder que nós estamos investindo lá. Inclusive, a mão de obra é necessária, isso você já sabe, já falaram disso, mas a mão de obra é feita pela Fundação do Trabalhador Preso, que foi um convênio que a gente trabalhou muito tempo nisso, são 10 homens que vêm todos os dias lá de Porto Feliz, né, que tem um presídio lá, e estão fazendo um trabalho magnífico lá também, no sentido de resgatar aquele espaço. Quanto que já foi investido lá? Olha, este ano, mais ou menos? Eu acredito que se a gente somar este 1 milhão, a gente vai chegar a quase 2 milhões. Se a gente somar todas as despesas, mas não chega a tanto, porque são vários investimentos, inclusive desta mão de obra. Sim. Prefeito, para a gente encerrar essa nossa entrevista, que está indo ao ar aqui no dia 24, na véspera de Natal, que mensagem que você deixaria para o saltense nesta época, nesse ano de muito trabalho, de muita dificuldade, esse ano com esperança renovada, com os novos governantes que vão chegar no Brasil e no Estado? Qual a esperança que mensagem o senhor diria para o saltense? Você tocou, é esperança, né? Se a gente não tiver esperança, a gente não vai a lugar nenhum. Eu não sei que santo, mas isso me falou uma frase que está na boca do inferno, né? Lógico que é uma alegoria, mas está escrito lá numa placa: aqui não existe esperança. Quem aqui entrar não tem esperança. Eu acho que é a esperança que tem que nos mover. Eu tenho esse lema que faz parte da minha mantra, que a gente tem que ter muita fé na gente mesmo, fé em Deus para aguentar quando o tranco está difícil, muita coragem para levantar todos os dias e fazer o melhor, e muita paciência, né? Porque as coisas acontecem, Nelson, na hora que é para acontecer. Eu, quando inaugurei no dia 31 de março, o governador, a ilha, simbólica, a ilha que virou um parque ecológico, eu fiquei lembrando que todo aquele sonho veio de 1989, quando eu fui secretário do seu Eugênio Couto, que falou: poxa, vamos fazer alguma coisa na ilha. Olha, 89, no ano que vem faz 30 anos, e então o momento que as coisas acontecem é um momento histórico que a gente quer. Então o que eu tentar seguir, eu acho que é o padrão que a gente tem que levar para as nossas vidas, né? É muita fé, muita coragem, muita paciência, muita esperança em dias melhores. Eu também estou com esse sentimento de que a gente tem que lutar, né? Todos os dias fazer o melhor. E uma paixão muito grande pela cidade é o que tem que nos mover. Apesar de todos os problemas, nós estamos numa terra abençoada, nós estamos num chão que foi plantado por um sonhador, né? Que foi o Capitão Tavares, antes dele os índios que já aqui estavam por paixão por esse rio tão lindo que existia aqui. Então, este é o meu sentimento, e que a humildade, não a falsa humildade, né? Aquela humildade fingida, mas que é representada pelo menino Deus na manjedoura, que seja o grande sinal que há de nos mover. Quando há boa vontade, quando há um desejo sério de acertar, a gente vence tudo, Nelson. E esse é o meu sentimento e a minha palavra nesse momento aqui na TV.
Maravilha. Nós da equipe do Jornal Taperá desejamos a você também um Feliz Natal. Desejamos que você possa celebrar esse momento de renovação com a tua família. Lembramos a você que o Jornal Taperá todos os sábados nas bancas. Procure nos nossos pontos de venda a nossa edição impressa do Jornal Taperá. Afinal, a informação que vale é no Jornal Taperá. A gente agradece a sua participação. Essa edição tem o patrocínio da VKN Seguro, protegendo seus sonhos.